Polônia sanciona a lei que barra restituição de bens de vítimas do Holocausto. Segunda Guerra Mundial, se lembra da história? Medida promovida pelo governo nacionalista da Polônia prevê anular pedidos de restituição ou indenização envolvendo propriedades confiscadas há mais de 30 anos. O projeto foi criticado pelos Estados Unidos e Israel. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, governo nacionalista, promoveu diversas leis controversas boas, não sei se é boa, né? Boas últimos anos. Nos últimos anos, eu acho que quer dizer, né? Nos últimos anos, eu acho que quer dizer. Eu acho que é erro de português. Ao invés de B, deveria ter um N. Bom, deixa eu falar. E aqui está o presidente da Polônia, ó. O presidente da Polônia sancionou neste sábado, dia 14 de 8, uma lei que restringe a possibilidade de restituição de propriedades confiscadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente pelo regime comunista que comandou o país até 1989. A lei afeta especialmente sobreviventes do Holocausto e seus descendentes. A medida que foi aprovada pelo Parlamento na quarta-feira prevê tornar nulas decisões judiciais que envolvam bens confiscados há mais de 30 anos, incluindo restituições e indenizações. A decisão afeta até mesmo ações que ainda tramitam na Justiça. A nova lei provocou ultraje em Israel e críticas por parte dos Estados Unidos. O secretário do Estado americano Antony Blinken pediu esta semana ao presidente da Polônia, Andrzej Duda, que vetasse o projeto, argumentando que a medida restringiria severamente o processo para sobreviventes do Holocausto e suas famílias, bem como outros proprietários judeus e não judeus, obterem a restituição da propriedade confiscada injustamente durante a era comunista da Polônia. Já o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, afirmou que a lei prejudica tanto a memória do Holocausto quanto os direitos das suas vítimas. Essa lei imoral vai afetar seriamente as relações entre os nossos dois países, comentou o Twitter, o perfil da Embaixada de Israel em Polônia. Israel também reagiu argumentando de volta o chefe de sua missão diplomática em Varsóvia e anunciou que não designará um novo embaixador para o país no momento. Em comunicado, Andrzej Duda disse, contudo, ter decidido promulgar a lei para acabar com o que chamou de incerteza jurídica e fraudes relacionadas com propriedades cuja posse permanece duvidosa décadas após a Segunda Guerra Mundial. O presidente polonês também rejeitou totalmente acusações de que a lei é dirigida especialmente contra judeus que sobreviveram ao Holocausto ou aos seus descendentes. Rejeito inequivocadamente esta retórica e eu digo com todas as minhas forças, disse Duda. Vincular esse ato ao Holocausto tem a minha firme objeção, reiterou. Estou convencido de que com a minha assinatura termina a era do caos jurídicos, a era das máfias de reprivatizações, a incerteza de milhões de poloneses e a falta de respeito pelos direitos básicos dos cidadãos do nosso país. Eu acredito no Estado que protege os seus cidadãos contra a injustiça, disse. Já o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, disse que a Polônia não vai pagar pelos crimes da Alemanha. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Polônia abrigava a maior comunidade judaica da Europa, com quase 3,5 milhões de pessoas. A maioria foi assassinada pelos nazistas durante no Holocausto, e suas propriedades foram confiscadas. Após a derrota da Alemanha nazista, as autoridades comunistas
do pós-guerra da Polônia confiscaram estas propriedades, assim como as propriedades de muitos não-judeus em Varsóvia e outras cidades, incluindo antigos territórios alemães que foram entregues aos poloneses. Com o fim do comunismo em 1989, abriu-se a possibilidade de antigos proprietários pudessem recuperar as propriedades perdidas. Alguns casos chegaram aos tribunais, mas a Polônia sempre evitou aprovar uma lei ou programa abrangente que regulasse a restituição ou a indenização por propriedades roubadas, como outros países europeus o fizeram. Em 2015, o Tribunal Constitucional da Polônia apontou a necessidade de estabelecer passos específicos para que decisões administrativas sobre o título de propriedade não pudessem mais ser contestadas. Essa não foi a única lei controversa promovida pelo governo nacionalista da Polônia nesta semana. Ainda na quarta-feira, o parlamento do país aprovou uma nova lei de mídia que restringe investimentos estrangeiros em canais de TV do país, uma medida que pode resultar no fechamento da principal rede do país, a TVN, que tem capital americana. Essa lei também foi criticada pelos Estados Unidos. Já Israel, que mantém relações cada vez mais tensas com os nacionalistas poloneses, já havia entrado em atrito com Varsóvia em 2018, quando o país europeu tentou aprovar uma lei que previa pena de até 3 anos de prisão para quem acusasse a Polônia de cumplicidade no massacre de judeus ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. A União Europeia, por sua vez, viu suas relações com Varsóvia se deteriorarem após a Polônia aprovar leis que minam a independência do judiciário e que violam os direitos LGBT. No Brasil, o governo polonês costuma ser elogiado por membros da família Bolsonaro. No ano passado, o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL, São Paulo, chegou a celebrar publicamente a reeleição do presidente Andrzej Duda. O Brasil e Polônia seguirão suas irmandades junto na luta contra o comunismo e a favor da liberdade. O povo polonês garantiu a continuidade do projeto conservador que tem salvo o país reelegendo o presidente Andrzej Duda. Brasil e Polônia seguirão suas irmandades junto na luta contra o comunismo e a favor da liberdade, escreveu à época o deputado no Twitter.